Alô, está gravando. Se Aí. apresente aí. Olá galera, aqui é o Adão da Depressão. Eu tô no Cartola assim, em um período assim quebrado, né? Eu comecei a participar da comunidade em 2012 e depois em 2013 eu fui banido, não sei porquê, mas eu nunca quis voltar depois disso, né? Aí em 2016 eu senti falta desses malucos, aí eu acabei voltando pra cá. Aí nesses últimos 3 anos, mais de 3 anos, aí, estamos aí quase todo dia em terras cartoleiras. Queria agradecer aqui a oportunidade do David para participar do podcast, que já tentamos várias vezes, já teve inúmeros podcasts e nenhum rendeu. Como o podcast do David já teve mais de um episódio, foi mais bem sucedido, né, David? Cara, tu tem que cuidar o que tu fala aqui, que aqui é esse podcast aqui é um canhão, assim, você vai influenciar diversas pessoas, então é muito importante ter uma consciência do que tu vai falar, porque... Diversas pessoas, você quer dizer 5, né? 5 pessoas. Cara, Tu tem podcast também, né, cara? Como é que é o nome dele aí? É o PDCast. O PDCast é o podcast do meu blog, que é o proximadimensão.com.br. O Próxima Dimensão, que é o meu site, a gente começou como tipo um blog pessoal, que eu simplesmente escrevia sobre o que eu gostava, não importa. E independendo do que seja, eu falava de futebol, de filme, de música, não sei o que. Aí esse tipo de texto, de maneira mais pessoal, leia-se, tipo, é realmente o que a gente achava que deveria ser. É bem legal. Aí acabei chamando mais amigos para esse projeto e foi criado a Próxima Dimensão. E como programa principal tinha um podcast. A gente começou esse projeto mais forte em 2018. Em 2018, quando a gente começou a gravar sobre podcast, em maioria de filmes. Mas a gente já fez podcast de futebol americano, de anime, de música, filmes, obviamente, alguns eventos, como a Comic Con de 2019. A gente tenta variar muitas coisas e sempre tem convidados, assim. A gente procura alguns amigos que sabem mais que a gente, o pessoal de outras pages e assim vai. Também a gente também não tem tanto público, né? Que é um pouco difícil de achar, né? Com tantos podcasts famosos por aí, mas é divertido, cara. Gravar podcast é uma maravilha, né? Você pode falar o que você quer, o que você pensa, sem medo de represálias, até porque não tem tanto público. É o bônus, né? O bônus de não ter tanto público é você falar à vontade, falar que você pegou uma mina depois do filme dos Vingadores, aí sem ter medo de falar merda e por aí vai. Então o podcast ele não é só teu, tem mais pessoas envolvidas nele? Eu sou o dono do projeto, né? Eu sou o principal host. Todos os podcasts têm a minha pessoa. O que muda depende do assunto, assim, mas eu tenho uma equipe quase fixa que aparece, que é o Jefferson, que é o meu colega, que de vez em quando aparece no Cartola, e de vez em quando a gente chama o João, que é o nosso outro colega, que também fala as mesmas coisas que a gente. E a gente tenta seguir, pelo menos, manter o podcast anual. Assim. A cada mês, mais ou menos a média de podcast por mês é tipo 1 ou meio podcast por mês. Assim. O último que a gente gravou foi em agosto, eu acredito. Aí a gente já tem 14 edições. 14? Deixa eu conferir aqui. A gente tem mais ou menos 14 edições, sendo que uma é dividida em parte 1 e parte 2. E a gente está gravando desde março do ano passado. Já tem uma quantidade... são 14 podcasts e já tem uma certa longevidade, né? Já tem quase 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses. Tu disse antes, né, quando a gente tava conversando, que escuta bastante Nerdcast, então dá pra dizer que o Nerdcast é meio que uma inspiração, porque pelo que deu pra notar, assim, os temas do teu podcast acaba sendo parecidos com os deles, né? Não
podcast em si, mas ter esse tema de filmes e algumas coisas mais variadas. Com certeza, cara. O Nerdcast realmente foi o principal inspirador da gente, né? O podcast, o Nerdcast, ele era muito engraçado. Até alguns episódios recentes realmente muito engraçado. E foi o primeiro podcast que eu acabei ouvindo, assim, lá em 2012, 2013, por aí. E esses assuntos que o Nerdcast abrange, que tipo, tem os assuntos principais e os secundários, né? E sempre são temas muito interessantes, em regra. É o que faz, porque a gente reúne a galera, começa a jogar papo fora, não tem roteiro, grava o que dá na telha, fala algumas coisas que não devia falar, e o pessoal gosta, entendeu? A gente gosta de gravar, pega uns assuntos mais nerds, digamos assim, pega os filmes da Marvel, a gente fala um pouco de anime, fala de música, e é sempre muito divertido, cara. Os melhores podcasts eu acho que são os que a gente fala tipo, dos filmes do ano. Teve em 2018 e 2019. E é sempre bom porque a gente fala nossas expectativas. Aí depois do ano correndo a gente vê se a gente se enganou ou se a gente foi confirmado as nossas expectativas, tá ligado? Porque o mundo hoje em dia é mais hype, tá ligado? O otimismo do que está por vir ou não. E é sempre bom você ver se quebrou a cara ou não, é sempre divertido. E o melhor é porque a parte boa é que não deixa de ser uma conversa de amigos. Não é muito diferente de uma conversa de bar, digamos assim. E por isso que é muito legal. Acho que essa é a principal graça no podcast, né? Até essa... podcast, não digo mais no teu estilo, assim, que fica aquela coisa mais conversa e parece que não... Por mais que tenha um tema, vai fluindo as coisas assim, parece que tu tá escutando e parece que tu tá fazendo parte daquela conversa. Com certeza, é muito legal, porque a gente acaba falando um pouco sobre nós mesmos, entendeu? A gente fala as coisas do dia a dia, porque sempre tá interligado os temas, entendeu? Por exemplo, a gente tá falando de um filme tal, a gente vai acabar falando como foi a gente assistir o filme. Por exemplo, o nosso colega, o João, ele tava contando a história quando ele foi assistir o filme dos Vingadores, e tipo, foi uma saga, porque o cinema dele, que ele tava lá, o cinema simplesmente acabou a energia 2 vezes. Teve 2 blackouts enormes, ele perdeu o ônibus que ele tinha, tipo, ele foi assistir o filme 6 horas da noite e saiu de lá 2 horas da manhã. Aí sempre nessas conversas, tipo, dá muitas risadas e até os meus amigos mais próximos que escutam, tipo, eles relembram essas histórias e a gente ficava caindo na gargalhada, né? Porque, por exemplo, um outro exemplo que eu posso citar, quando a gente tava falando do filme dos 50 Tons de Cinza, que ia terminar a trilogia, né, no filme de 2018. Aí eu tinha falado assim, que eu li o livro e o livro é como se fosse um ciclo vicioso, porque os personagens fazem exatamente as mesmas coisas toda hora. Eles acordam, trabalham, eles ligam e eles transam. Acordam, trabalham, eles ligam e eles transam. É só isso. Aí o meu amigo, ele comparou isso com uma punheta que não termina, tá ligado? Aí, velho, um colega meu que escuta a gente, ele lembra dessa história toda hora, velho. Isso tem mais de um ano. E é sempre muito bom, velho, você fazer essas piadas, relembrar episódios antigos. É muito gratificante, cara, você ver que a galera realmente gostou dos programas. Chegou a ler os livros dos 50 Tons de Cinza? Eu li o segundo, cara. Só o segundo? Porque uma amiga minha tinha o segundo livro. Aí eu pedi emprestado. No ensino médio, que eu era muito devorador de livros. Assim, aí eu gostava de ler muita coisa. Aí eu pedi emprestado o livro dos 50 Tons de Cinza e tipo... Cara, é muito irritante porque é sempre a mesma coisa, cara. Cada 100 páginas é exatamente a mesma coisa. E se enjoa, cara. Eu lia fanfics na internet, tipo de putaria, que era muito mais legal, porque os personagens sempre faziam coisas diferentes, tá ligado? Sei lá, o pessoal transa na escola, o pessoal transa na rua, vai numa festa, não sei o que, aí tá grávida no tá, sempre tem coisas diferentes. Aí a história dos 56 são 2 adultos que só transam e trabalham o tempo todo. Então não deu pra tocar uma punhetinha lendo o livro.
Não, eu recomendo que a pessoa que faça isso procure um psicólogo. Porque isso aí é extremamente contraditório, né? Porque tu acabou de falar que o livro é pessoas que estão... Um cara e uma mulher, eles trabalham e transam. Isso é extremamente contraditório porque as mulheres se reclamam da rotina. E no livro, elas gostam muito desse livro que é uma rotina. Exato, eu não li o primeiro livro e não o terceiro, cara. Eu tô me baseando no segundo, cara. O segundo livro é só isso, cara. É isso só, eles só trabalham, eles brigam, aí não sei o que, no fim de semana eles vão pra algum evento, sei lá. Velho. É uma rotina e rotina e rotina. Rotina, eu queria puxar, já que a gente tá falando de podcasts, entre aspas, né? Do teu primeiro podcast, que foi um pouco depressivo até, que você fala que tá falando da rotina, não foi isso? Cara, eu não lembro de nada de nenhum podcast. É como se por uma hora ali eu falo qualquer coisa que tá me incomodando, e é como se fosse... Como se estivesse comendo alguma coisa ali, só que eu vou lá e vomito aquilo e aquilo foi vomitado. Eu nem lembro qual foi a comida que originou esse vômito. Eu só vomito e deu. O que eu lembro foi você tinha falado que começa a vida, aí tá no ensino médio, aí por uma parte é boa, aí depois você entra na universidade ou você tem que trabalhar, aí a vida começa a ficar mais do mesmo, na mesma rotina, aí você não vê o tempo passar e do nada já faz mais de 5 anos que você saiu do ensino médio, alguma coisa assim. Ah, tá, lembro. Foi mais ou menos isso. É como se desde que eu saí do ensino médio até agora que eu acho que eu saí do ensino médio em 2015. Eu também. Foi 4 anos. Eu vivi muitas coisas nesses 4 anos, mas ao mesmo tempo parece que eu não saí do lugar. Parece que se eu falasse que eu saí do ensino médio ontem, faria sentido, por causa que eu não construí nada, não fiz nada. Simplesmente, sei lá, parece que as coisas simplesmente aconteceram, parece que eu dormi e eu acordei já nesse momento, porque nada foi construído assim. Eu vivi experiências, mas construção mesmo não teve nada. Pois é, cara, e isso é muito familiar porque eu faço terapia, tá ligado? Eu faço terapia com psicólogo, né? Eu percebo, cara, que eu terminei o ensino médio em 2015, velho. 2015 eu também terminei o ensino médio e tal. E as minhas lembranças do ensino médio de 2013, 2015 são muito claras, tá ligado? É como se eu tivesse vivido isso no ano passado, entendeu? É como se eu tivesse como o negócio estivesse muito vivo, entendeu? Foram lembranças assim que boas ou ruins, tão muito frescas, como se tivesse sido ontem. Aí eu terminei o ensino médio, eu entrei na universidade no fim do ano seguinte, aí passou 3 anos e é como se eu não tivesse visto esse tempo passar, cara. E muita coisa aconteceu, entendeu? E eu realmente vendo isso, caraca, o que tá acontecendo, pô? Você, 2016, 2017, 2018 e agora 2019 como se tivesse sido um ano apenas, entendeu? Sendo que eu lembro de 2013, 2014, 2015 com clareza, cara. É como se fosse os anos mais bem vividos, tá ligado? Os tempos de glória. E agora é como se tudo estivesse indo no automático, assim. Eu tava vendo um pouco sobre isso há alguns anos, que o tempo voa depois dos 30, mas eu acho que isso já adiantou mais. Porque é o seguinte, imagina assim que você tem 7 anos e você vai viajar para um lugar distante pela primeira vez, né? Você vai... Você é de onde, cara? Eu sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, do outro lado do Brasil. Você vai pro interior do Rio Grande do Sul. Aí, o interior onde você tem uma casa de, sei lá, da sua avó, não sei, da sua tia. Primeira vez. É como se a viagem é como se fosse interminável. Você vê várias coisas novas e não sei o quê. Aí, ao longo da vida, você vai acabar indo pra lá mais vezes, entendeu? Só que o caminho o caminho já não vai ser o mesmo, entre aspas. Porque você já viu aquilo ali, você vai de novo.
é como se aquilo se tornasse uma rotina e já não é nada mais novo. E por isso você presta menos atenção nos detalhes. Aí como você presta menos atenção nos detalhes, você já dá a impressão, é como se a vida estivesse passando mais rápido. Por exemplo, o que é 10 anos pra gente que tem 22? É muita coisa, né? 10 anos é muita coisa, 2009. Mas o que é 10 anos pra alguém que tem 80? Não é? Sim, quase nada. Quase nada. E quanto mais o tempo passa, os anos vão perder um pouco o valor. Os anos vão perdendo valor e o negócio vai ficar cada vez mais rápido. Mas o grande problema dessa fase, assim, pós-ensino médio, início da fase adulta, é que nada mais é o mesmo, entendeu? Já não tem mais a mesma magia, assim, de antes. É uma reflexão muito boa, assim, eu acho. No último podcast que eu gravei, eu fiz a analogia que quando eu saí do ensino médio, alguém me colocou em um carro, aí falou, ó, esse aqui é o volante e aqui acelera. E eu tô só acelerando, eu só sei jogar o carro por um lado e por outro. Eu não tô conseguindo saber onde frear, eu não tô controlando a velocidade, não sei nem qual caminho eu tô indo. É como se estivesse acelerando e eu tô toda hora perdendo o controle. E quando eu vejo que eu vou bater, eu tento desviar e talvez eu bato, mas eu ainda consigo dar uma desviada só de raspão, sabe? É como se eu não sei o caminho que eu tô seguindo, não sei, eu só tô pisando e acelerando porque eu só trabalho a faculdade e aí tu acorda cedo pra pegar um ônibus lotado pra ir um trabalho que não tem muito a ver comigo, pra receber um salário de merda, mas é o que eu preciso pra me manter, só que ao mesmo tempo tu fica se perguntando pra manter o quê, sabe? É como se... Cara, como é que eu vou te falar? Não, eu entendo, cara. É como se a gente estivesse vivendo no modo automático, assim. Sim, sim. A gente faz o que é necessário, mas ao mesmo tempo a gente se questiona por que a gente tá fazendo isso, o que a gente tá fazendo, por quê e tudo mais. Eu entendo isso. Eu acho que isso é muito comum da idade, assim, dessa transição adulto-adolescente, tá ligado? É muito importante, é muito foda isso. Tem cara, outra palavra. Eu acho que é assim, sabe? Porque quando tu tá no colégio, no ensino médio, tu tem aquela coisa, eu vou terminar isso aqui e eu vou ter uma liberdade para seguir meus passos, seguir meus sonhos, né? Fazer o meu caminho qual eu desejo. E é fácil tu sonhar, porque tu sabe que depois do terceiro ano do ensino médio, tu tá livre para isso. Só que quando tu tá livre, cara, tu percebe que na verdade não é uma liberdade. Tu ainda tem obrigações, tu tem que trabalhar, tu tem que estudar, tu vê que a faculdade talvez não seja aquela coisa como se tu imaginava no colégio que não, quando eu tiver fazer faculdade eu vou estudar pra tal curso e eu vou aprender coisas que eu quero. E cara, na verdade, faculdade não é isso, cara. Não é bem assim, né? Tu vai ter muitas coisas que tu não gosta, tu vai ter as coisas que tu gosta e talvez o teu professor não seja a melhor pessoa para te passar aquilo. Tu vai ter que trabalhar para manter as tuas coisas. Tu começa a se questionar se tu realmente vai estar indo para esse caminho. Tu não, parece que tu já tá longe demais, parece que a minha faculdade não é tudo isso, o meu trabalho é uma merda. Então, cara, é como se perdesse um pouco o sentido. Tu não tem aquela sensação do ensino médio que tu, não, vai dar tudo certo, sair daqui tá tudo certo. Agora não, tu tá tão acostumado com uma rotina que não faz parte do que tu deseja, que tu acaba se sentindo um merda, e tu sente um merda ao ponto de tu conseguir ser a pessoa que tu gostaria de ser e seguir o caminho que tu gostaria de seguir. Tu acaba sendo uma consequência. Isso é um pouco acredite se quiser, isso é importante, sabe por quê? Porque assim, você tem noção do que está acontecendo na sua vida, entre aspas, então você sabe que a sua vida tá uma merda, tá ligado? Enquanto isso, muita gente tá passando, mas não tem consciência do que tá acontecendo, tá ligado? Muita gente já vive num modo automático e foda-se, entendeu? Pelo menos tem pessoas que questionam isso, entendeu? E só de questionar já é alguma coisa. Porque muita gente segue na vida automático e se é aquilo que você quer ou que você não quer, foda-se. E segue como se fossem robôs, entendeu? A gente não é bem robô, obviamente que a gente não é. E é sempre bom você procurar, as pessoas procurarem realmente fazem elas se tornar realmente pessoas vivas. Pra que você tá fazendo isso, entendeu? Tudo bem, a gente já sabe que a vida tá indo num caminho que você realmente não sabe se é o melhor,
que já tá indo no modo automático, que a vida meio que levando a gente. Como você disse, a gente tá acelerando, mas ao mesmo tempo a gente tem consciência do problema, entendeu? Que já é alguma coisa comparado às pessoas que o pessoal tá cagando, entendeu? Só tá levando a vida no modo automático. Teve uma vez, cara, que eu tava assistindo a final da NBA e, tipo, a final foi muito foda, tá ligado? Tava muito eletrizante, entendeu? Eu, tipo, tava adrenalinado, tá ligado? Porque o jogo dos Warriors e o dos... como é que é? Foi o Golden State e o Toronto Raptors, né? Aí eu tava pensando o seguinte, cara. A coisa que mais me fez sentir alguma coisa, que é adrenalina, foi um jogo de basquete. Foi 10 caras jogando bola na cesta. E, cara, realmente tem alguma coisa errada na minha vida, entendeu? Na hora que eu vejo isso. E eu percebo que muita gente, cara, a partir que chega na fase adulta, fica muito naquela convenção universal, tipo, eu vou começar a trabalhar no emprego, só é para sustentar as minhas necessidades básicas, vou entrar numa universidade, vou começar a viver, e é isso, cara. Tipo, não sente nada, deixa a vida levar de maneira, esquece dos sonhos e tudo mais, enquanto a gente também tem o ato questionador, entendeu? Eu não sei se eu captei tem algum sentido, entendeu? Mas é isso que eu penso. Cara, eu acho que todo mundo tem esse pensamento, só que eu já conversei com pessoas que tava conversando assim e dei esse meu ponto de vista e a pessoa falou, eu também penso isso, só que não dá pra pensar nisso o tempo inteiro. E é como se, acho que durante o teu dia a dia, cara, tu acaba vestindo uma máscara. Eu falei, acho que isso em um podcast, só que eu acabei apagando ele. Eu falei, cara, eu demoro um pouco pra entrar no piloto automático, pra criar aquele personagem que é aquele cara que precisa de um emprego, precisa disso pra sobreviver, então eu preciso entrar nesse personagem, não é? É difícil tu pensar assim na tua vida, cara, quantas pessoas te conhecem de verdade, assim, quantas pessoas realmente te conhecem. É algo que é difícil tu parar pra pensar, será que essa pessoa realmente me conhece, mas o quão sincero eu tô sendo com ela. É difícil. E eu falei, acho que eu não cheguei a gravar esse podcast, eu apaguei ele, que eu tenho essa dificuldade, assim, eu fiz essa máscara. Parece que eu tenho o meu maior medo, cara, é um dia vestir essa máscara e essa máscara se tornar quem eu sou, sabe? Normalmente com uma pessoa que nem tu falou, uma pessoa que já não se importa tanto assim, de não estar fazendo o que quer, de estar só levando a vida. Eu acho que é só tu vestiu a máscara e tu aceitou a tua rotina, basicamente. Exatamente. Cara, eu já fiz alguns questionamentos do gênero, assim, né? E uma maneira pra meio que quebrar isso de você quebrar essa máscara, não deixa de ser uma ideologia. A ideologia é a visão mascarada da realidade. Que é de questionar de maneira de você questionar o que você está fazendo, como eu posso fazer para melhorar quem eu sou, o que eu estou fazendo e tal. Não deixa de ser extremamente subjetivo. Eu já queria puxar um pouco o gancho para a gente falar do cartoleiro tinha pedido, da monogamia. Tem tudo a ver, que é o seguinte, você conhece o canal Nerdologia? Conheço. Então, o Nerdologia tem um vídeo curto sobre monogamia, se traição é real. De acordo com a pesquisa, é o seguinte, cara, a monogamia não deixa de ser uma visão mascarada da realidade, entendeu? A máscara que meio que a sociedade coloca como se fosse algo natural, praticamente universal, entendeu? Só que, na realidade, cara, a monogamia ela é rara entre as sociedades humanas, cara. A monogamia já entre a gente. Eu acho que os povos ocidentais, assim, eles são mais monogâmicos pela religião. E você percebe que a própria religião, assim, ela já meio que coloca em xeque um pouco a monogamia como algo natural, entendeu? Porque, por exemplo, o cristianismo, que é a religião do ocidente inteiro, tem 2 mandamentos de 10 relacionados à monogamia. Não cobiçarás a mulher do próximo e tem outra lá. São 2 mandamentos, cara. Das 10 leis mais importantes do cristianismo, 20% é relacionados à monogamia. E a gente olha outras espécies, tipo os gorilas, parece, não sei, eles fazem haréns, cara, de várias mulheres.
Os passarinhos, cara, o macho, ele procura as fêmeas com maior teor reprodutivo e as fêmeas, o macho que tem a maior facilidade de procriar, entendeu? Sim. A monogamia não é natural, cara. Por exemplo, até os passarinhos que vivem, tipo assim, entre aspas, relacionamentos, os casais de passarinhos que duram a vida toda, eles duram a vida toda, mas eles não são fiéis, tá ligado? A paternidade entre os humanos é muito discordante. Ou seja, dá pra, como diz um casal que estudou, que teve um livro que é o Mito da Monogamia, ele fala o seguinte: nós seres humanos, nós não somos muito monogâmicos, mas gostamos de fingir que somos. A monogamia, ela é rara e ela é quase um mito. Mas é que isso não significa dizer que é pra todo mundo começar a namorar e trair todo mundo, entendeu? Só que meio que... E nem é uma desculpa pra você falar se você tá traindo seu namorado, se dá essa desculpa e tal. Não é bem isso. É menos uma explicação meio que biológica de uma coisa que a sociedade meio que aceita, tenta colocar, mas não funciona tanto, entendeu? Há muitos filhos bastardos entre eles. Parece que tem uma estatística entre cada 100, sei lá, tantas pessoas de paternidade discordante. Eu não sei o número, não vou dizer. E é meio que isso é importante. Como a gente fala da máscara, a máscara da sociedade, do você arranjar um emprego só para se manter, para você ganhar, entrar numa universidade, para que não é exatamente aquilo que você quer, mas é uma coisa que meio que dá dinheiro, para você entrar num emprego melhor, ascender na vida, blá 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 blá. Dentro desse roteiro ideal, desse ciclo da vida merda, tem o lance de você arranjar uma esposa, ter filhos, não sei o que, viver felizes para sempre. Esse modelo que o pessoal coloca como vida real, cara, é um negócio aqui um tanto defasado, entendeu? Lógico que é legal assim no mundo das ideias, só que a realidade é um pouco diferente, entendeu? Tem uma teoria de como começou a monogamia. Essa é boa, vamos lá. Tem uma teoria, assim ó, cara, como é que antes acontecia, né? Tinha as aldeias, tá? Os povos ali, o povoado ali, e acontecia? Cara, os caras iam caçar, os caras caçavam, voltavam ali, tinha aquela coisa de caçar, tá lutando pra sobrevivência, cara, adrenalina e tudo mais, tá? O cara voltava com que ele conseguiu caçar as carnes e tudo mais lá, e as mulheres ficavam cuidando da aldeia enquanto isso, cuidava das crianças e tudo mais. Aí o que o cara fazia? O cara chegava no período de caça dele, eles comiam, faziam um ritual deles e cada um ia lá, essa aqui é minha, tá, aí o outro, essa aqui é minha, e assim iam, se dividiam, simples assim. Os caras que provavelmente mais bem sucedidos na caça, que eram mais fortes, escolhiam as mais bonitas, né? E assim eles iam pra caçar, voltavam, faziam essas escolhas. Só que o que aconteceu, cara? A mulher inventou uma coisa que, se eu não me engano, cara, eu acho que eu vi isso no trabalho, cara, que foi a mulher que inventou a agricultura, assim, o ato de plantar, tá? Uhum. Aí teve um cara que ele falou, cara, dessa vez eu não vou ir caçar não, eu vou ficar aqui plantando junto. Porque eu não sei lá, tá meio com medo, assim, não sei, ficar me arriscando, acho que vou ficar aqui, aí eu já ajudo as mulheres com as coisas mais pesadas, assim. Porque isso aqui tá gerando um certo alimento pra nós. Aí o que aconteceu, né? Esse cara ficou ali, só que diferente dos outros que eles saíam pra caçar, voltavam e comiam a mulher que eles quisessem, esse cara ele começou a ter contato maior com as mulheres. Daqui a pouquinho ele começou a ter contato maior com aquela mais bonita, que talvez ele não tinha oportunidade de... Sabe? Porque os caras eram mais fortes que ele, então ele não tinha oportunidade de chegar nas mais bonitas. E nesse período aí de ele ajudar na colheita, ele acabou se aproximando mais dessa mais bonita. E assim ele começou a criar um sentimento, porque antes não tinha esse negócio de sentimento, era só o ato carnal em si. Era só natural, tá ligado? A reprodução. Exatamente. Só que esse cara começou a ter contato e, eu não sou o cara mais forte, então eu preciso de alguma forma chamar a atenção, né, dessa mulher. E começou assim meio que um relacionamento. Só que o que aconteceu, cara? Ele conseguiu ter esse relacionamento com essa mulher bonita, só que os caras que estavam na caça, eles voltaram. Aí o cara pegou e apontou, tá, essa aqui é minha. E o cara, não, essa aqui não é tua, essa aqui a gente tá tendo essa é só minha. Aí o cara, não, como assim, cara?
Como assim? Eu acabei de O voltar. sentimento de posse, então. Exatamente, cara. Não, voltei da caça, eu tenho o direito de, né, agora aproveitar. Aí ficou o quê? Aí a mulher pensou, eu também quero dar pra aquele cara, porque, sei lá, é forte, ele olha só quantos animais ele conseguiu aqui, ele vai conseguir alimentar a aldeia aqui por um longo tempo. E aí começou toda a merda. Aí os caras começaram a ter que, não, mas tem que um provar que é melhor que o outro pra ficar com as melhores mulheres. E aí começou toda a merda. Realmente, então a teoria é que o sentimento de posse iniciou a monogamia. Tipo, a pessoa me pertence porque por conta disso, isso ou aquilo, e portanto a pessoa somente é minha e eu devo ter relações sexuais somente com ela. É por isso? Cara, é que assim, ó, que as pessoas têm que entender, cara? A gente é bicho. A gente é animal, a gente não tem. Os animais. Cara, a gente só é um pouquinho mais sofisticado, cara. A gente só veste calça e a gente come num prato. Apenas isso, cara. De resto, cara, a gente é igual. Por ser um animal, a gente necessita do quê? Qual que é o nosso lance? É sentir prazer. É a reprodução. É o prazer, cara. É o puro prazer. Tu não tem como tu... E é de nós, sabe? É do ser humano. Um homem, cara, ele vai ter uma mulher, ele pode ter a mulher mais gata do mundo, cara. Ele vai querer a outra também. Se tiver a oportunidade de ter a segunda também, ele também vai querer ter a segunda. Ele também vai querer ter a terceira. Só que ele não vai querer que nenhum outro cara encoste na primeira dele, porque a primeira é dele. E se possível, que ninguém encoste na segunda e nem na terceira, porque essas aqui são dele. E assim ele tem um poder. Uma mulher, cara, ela não quer, o lance dela não é a quantidade, o lance dela é a qualidade, entendeu? Ela quer um cara foda, simples assim. Só que é o seguinte, cara, se eu tô num relacionamento com um cara foda, tá? Eu sou uma mulher, eu tô num relacionamento com um cara foda. E é super comum a gente ver, tipo, mulheres são casadas com caras sucedidos, assim, bem sucedido socialmente, acabarem traindo ele com um cara que não tem uma profissão assim, não tem tanto poder assim de sociedade, é um cara mais abaixo. É comum, concorda comigo? Sim, é muito raro, muito fácil. Muito fácil, né? Porque se eu sou mulher, tá? Eu namoro um cara que ele é considerado foda, mas eu traio ele com um cara que não é tão foda, então esse meu marido aqui, ele não é tão foda assim, porque se ele fosse foda, eu não trairia ele com um cara menor. Concorda comigo? Concordo plenamente. Então não tem por que eu ficar com esse cara foda. Se eu consigo, a mulher tá sempre tentando provar o quanto o cara é poderoso. Se eu consigo trair esse cara com um cara mais fraco socialmente, então esse homem aqui não é tão forte, então não tem por que eu respeitar ele. A mesma coisa é quando uma mulher começa a criticar, tipo, a mulher ela começou a namorar contigo porque tu é um cara engraçado, tu é um cara comunicativo, e isso atraiu ela. Beleza, é esse motivo que ela vai começar a namorar contigo. Mas a partir do momento que vocês estiverem saindo com outro grupo de pessoas e tu continuar sendo esse cara comunicativo e engraçado e atraindo o olhar de outras pessoas, ela vai querer te podar. Se tu aceitar ser podado, tu já não é mais o cara foda, então tu já não é mais interessante pra ela. Esse é o jogo, entendeu? A mulher quer ver quão poderoso tu é. É aquele negócio, porque tipo, sempre tem aquele lance do... É o seguinte, o mais forte sobrevive. Que depois mudou para o mais adaptado sobrevive. Mas na realidade, na parte mais que a gente está conversando, significa o seguinte, que a pessoa que tem a o maior reprodutor, digamos assim, é que sobrevive, entendeu? Porque a gente vê que as mulheres procuram deixar... os homens procuram as mulheres mais fodas, enquanto as mulheres procuram os homens mais fodas, aí meio que tentando diminuir o poder de cada um, entendeu? Enquanto ela vai ter que procurar ser a pessoa melhor reprodutora, procurando as pessoas, enquanto o homem a mesma coisa, entendeu? Então deixa de ser um jogo. E ninguém aí tá procurando uma pessoa, sabe? Ninguém tá querendo ter uma relação de amor de uma única pessoa. Não, cara, vai ter esse jogo. É esse jogo de traição que dá o prazer, que aumenta o prazer. Entende? Por que tu acha que mulher... essas gurias de hoje, elas se atraem pelos bandidinhos? É óbvio, cara, quem é que vai querer pegar a mulher de um bandido? Aí que tá o poder.
quais as características uma namoradinha tem que ser considerada de fé. É um critério extremamente subjetivo, assim, a mulher de fé, né? Eu não consigo... Porque, tipo, é um negócio muito... tão subjetivo que a gente só consegue imaginar uma mulher de fé com as mulheres de consumo, assim, quando é extremamente oposto, tá ligado? Quando é extremamente oposto. Mas a questão é que a realidade é mais cinza do que esse preto ou branco, tá ligado? De fé ou de consumo e tal. Tipo, é por isso que não dá pra você... É tudo relativo, assim. Cara, não existe isso. Ninguém, a gente foi acabar de falar assim agora, cara. Não tem... vai ter sempre esse jogo de poder e... Tem uma coisa, cara, o amor não existe. Que eu tava conversando, assim, com o... Quer dizer, eu estagio num lugar, né? E as conversas são muito interessantes. É que é o seguinte... Eu sou mais à direita, eu sou muito liberal, eu flerto, eu até brinco com o anarcocapitalismo, né? Às vezes até me considero e tal. Eu tava conversando com um colega também da mesma ideologia e tal. Não, eu não sou anarco-ancap, Paulo Cogos, tá ligado? Eu sou mais um cara mais liberal. Assim. A gente tava falando com um cara que é mais de esquerda, tipo assim, o pessoal da Lib Left, tá ligado? A gente, assim, a gente puxando assim mais pra direita e tal. A gente fala o seguinte, por que as mulheres, a gente sentia mais atração por mulheres de esquerda, tá ligado? É sempre um negócio meio que... Aí, conversando com outro cara, que ele é bem esquerdista, assim, e tal, que é nosso amigo, que é aquele negócio. As pessoas, elas meio que botam, quando a gente vai repetir, ela colocou a máscara, entendeu? A pessoa do lado de fora é assim, tá ligado? É aquela pessoa que ela odeia opressores, do capitalismo malvadão, do imperialismo, não sei o que e tal. No lance mais pessoal, ela é alguém extremamente dominadora, que no fundo ela é opressora, ela é quase o contrário, é quase o oposto que ela externa, entendeu? Assim como tem um monte de conservador aí que pega trap aí, né? As mulheres do futuro, que quando vai transar com a mulher ele pede pra enfiar o dedo no cu. Tipo, a pessoa totalmente brutona por fora, ela tem umas fragilidades de dentro, entendeu? E acaba meio que assim, a pessoa meio que externaliza aquilo que tem medo por dentro. Isso tem um pouco a ver com a pergunta do cara, que tipo, da mulher de fé, tá ligado? Porque pessoal brinca, mulher de fé é de consumo. A mulher de fé, no fundo, ela tem alguma coisa, ela é selvagem pra caralho por dentro, assim. Enquanto uma mulher que se diz toda fodona, tá ligado? Que é totalmente autoconfiante, que se autoafirma toda hora, que ela anda de roupas curtas, que quer mostrar que ela é toda gostosona e tudo mais. Ela é extremamente frágil por dentro e qualquer coisa pode atingir, entendeu? Cara, mas esse negócio aí tu falou que um cara de direita se atrai por uma garota de esquerda, certo? Uhum. Aí também tá o jogo de poder, cara. É o cara de direita se provando, uma garota que não tem os mesmos ideais, que odeia ele, e ele mostrando que ele é foda, e é aquela garota que considera esse cara, tu é um merda, tu é um machista, e ela ir lá vendo que o cara, não, esse cara me colocou numa posição de submissão, assim, esse cara, entendeu? É jogo de poder, é o cara se provando que é foda, e ela vendo o cara, vamos ver se tu é foda mesmo, vou te xingar aqui, eu te chamo de machista, eu quero ver se tu vai vir aqui me comer mesmo. O cara vai lá, come, ela fica feliz pra caralho. É tudo isso, tá ligado, cara? Cara, a gente é muito previsível, cara. É só bicho, é previsível pra caralho. Realmente, cara. Eu costumo brincar com a minha família, tá ligado? Porque, tipo, eu acho eles extremamente previsíveis, tá ligado? É como se cada um tivesse um bordão, é como se fosse um grande sitcom, onde cada pessoa falasse a mesma coisa, tá ligado? Porque é muito fácil de prever, tá ligado? As atitudes dos outros. A gente percebe que, por exemplo, a mulher de fé, tá ligado? Aquela menina recatada, que não sei do que nunca fez muita coisa, que você diz que é a pessoa mais inocente do planeta, ela no fundo, ela é alguém selvagem, enquanto
a mulher gostosona, cheia de si, é extremamente frágil, tá ligado? E isso é muito reforçado pelo lance das redes sociais, entendeu? Por exemplo, a menina que posta stories toda hora, tá ligado? Ela é a pessoa mais frágil sentimental, emocionalmente do que a gente imagina, tá ligado? É muito mais frágil emocionalmente. Enquanto a pessoa que tipo, mal liga pra isso, mal liga pra rede social, ou simplesmente só usa a rede social só pra se divertir mesmo, tá ligado? Não como forma de autoafirmação, essa pessoa tá muito melhor emocionalmente e mentalmente do que a outra. Cara, eu trabalhei em um shopping, tá? E eu fazia a seguinte brincadeira quando eu trabalhava nesse shopping, quando eu tava entediado, tipo assim, não tinha muito cliente na loja que eu trabalhava. Eu pegava assim, cara, vamos fazer de conta agora que eu não sou desse mundo e eu só tô observando. Tu começa a ver o jeito das pessoas no shopping assim, o que elas estão fazendo. Cara, é como se estivesse numa savana assim, é um zoológico, tá ligado? Cara, é tudo uns bichinhos e é previsível. É previsível, sabe? Tu tirar o teu dia assim, eu vou agir, eu vou tentar ver as coisas de uma forma como se não fosse real. Como se fosse uma simulação e eu tô fazendo parte. Tu vai ver que as coisas são muito previsíveis, cara. A gente é muito previsível. Tipo, o que nem tu falou aí, cara, é assim, simplesmente é assim. Porque, sabe? Então não é uma coisa. Outra lance do previsível. É tipo aquela mina que você não. É aquela mina que deu fora. Mas do tipo que você não vai desistir, tá ligado? Porque ela é extremamente atraente. Não digo fisicamente, tá ligado? Porque é o seguinte, você sabe que você vai continuar tentando pegar aquela mulher, mas você não vai conseguir, entendeu? Aí fica meio que um negócio meio que masoquista. Você sabe que ela vai te dar o fora, mas você vai estar lá tentando, entendeu? Na expectativa de um sonho de você estar errado, entendeu? Mas no fundo você gosta um pouco daquilo porque te dá um pouco de esperança. E fica com esse negócio assim, de você tenta e você erra e você sabe que você vai errar e você vai e essas coisas seguem. Por exemplo, eu vou ter prova amanhã, assim, de uma matéria. Eu sei que eu vou mal, eu vou me foder na prova, mas eu tô tentando lá e batendo porque das 300 milhões de chances, uma eu vou conseguir, entendeu? Aí fica nesse negócio assim de você tentar e tentar e tentar. Eu não sei se tem muito a ver, mas eu queria falar isso. O cara tá querendo desabafar da prova dele. O cara inventou uma coisa nada a ver. É minha prova aqui, eu tô fudido. Não, é porque tipo, eu tô tentando meio que ligar as atitudes das pessoas imprevisíveis, entendeu? Cara, é que uma mulher muito gata, ela é a mais fácil de tu pegar. Tá? Não é como se eu fosse o transão do caralho. Mas, cara, você tem que ver assim que existe um certo padrão nos caras que chegam nela. Por que mulher se interessa por aquele cara que não se importa? Porque, cara, todos os caras chegam com o mesmo papo clichê pra cima delas. Então ela vê, cara, esse cara é igual aquele outro cara, que é igual aquele outro cara. E se ele tá se arrastando pra mim é porque ele não é tão foda assim. Se o cara ignora ela fica, caralho, esse cara é o foda. Esse cara tá agindo totalmente diferente dos outros, ele é totalmente mais seguro. Eu nunca vi isso acontecer comigo, cara. Porque o pessoal que realmente eu ignoro, as minas geralmente que eu ignoro nunca aparecem, cara. Talvez seja um borrão assim pra elas, um borrão passando pra lá e pra cá. Sabe aquele episódio do Black Mirror que os caras fazem alguma coisa e tu vira um borrão? Eu não assisto Black Mirror, só vi aquele filme desse ano. Horrível. Cara, é bom, pô, é legalzinho. É legal, mas só que tu entende a ideia e tu fica, eu entendi a ideia agora, não preciso ver até o final. Mas prossiga aí. Sei lá, eu não me lembro direito, era um episódio de Natal, eu não me lembro direito o que era, os caras faziam um crime e é como se tivesse uma coisa, parece de restrição e o cara era um borrão pras pessoas, ou as pessoas eram borrão. Não sei, é alguma coisa de alguém ser um borrão pra alguém, aí eu... Não, mas eu realmente eu entendo, cara, porque é o seguinte, vamos lá, falando de mulher aqui. As mulheres que eu mais quero, mais dou atenção, elas estão cagando pra mim. Enquanto, tipo, aquelas que eu mantenho um pouco de contato, mas assim, eu meio que me distancio um pouco, né? Realmente são as pessoas que... Acho que nem só com mulher, com as pessoas mesmo, né?
assim, na relação normal, por exemplo, você achar aquela pessoa chata, tá ligado? Aí a pessoa chata tá toda hora no seu pé. E você ignorando, entendeu? Ou dando respostas assim, que tipo meio evasivas, assim. Mas toda hora aquela pessoa tá no seu pé. Enquanto aquelas pessoas que você procura mais atenção, elas meio que estão cagando pra você, entendeu? É que também tem muito erro do cara que ele quer a atenção de uma garota, dele começar a achar que ela é alguém que ela não é. Tu começa a idealizar uma pessoa que, cara, nunca existiu, é tu que tá imaginando, é tu que tá criando essa tua cabeça. Aquela pessoa não é o que tu pensa. Talvez ela seja tu acha que essa aqui ela é diferente, ela é alguém pra ter um relacionamento sério, porque a gente tem tanta coisa em comum. Cara, quando na verdade, assim, quando tu tirar quando essa magia se quebrar, tu vai ver que ela talvez seja muito pior do que muitos garotos que estão no teu convívio. Talvez não tenha nada a ver contigo, tu criou isso, cara. A maior erro das pessoas é que normalmente tu cria alguma coisa que ninguém te falou que é isso. É a famosa quebra de expectativa. E é tudo culpa tua, tá ligado? Foi tu que criou isso, né? A garota em nenhum momento falou que ela era aquilo. Exatamente. Tu levou muito a sério, era só bicho, cara. Tô te falando, cara, é só bicho. Ai, velho, é impressionante. Porque isso é incrível, porque isso vai em todas as esferas pessoais possíveis. Por exemplo, você tem aquele seu colega chato, tá ligado? O colega chato da universidade. Mas exatamente ele é a pessoa que você mais interage, né? Enquanto a pessoa que você imagina ser a pessoa mais legal, assim, você meio que... você não é tão... Ela não liga tanto pra você, entendeu? É bem isso, eu acho. A pessoa... Você é sempre... Tipo, tem pessoas legais que você interage e tal, mas a pessoa que você menos gosta de interagir é aquela que tá mais no seu pé, tá ligado? Exatamente. Ninguém gosta de gente assim. Você não vai receber a mensagem daquela menina gatinha da universidade que não lhe dá tanta bola pra você. Você vai receber a mensagem daquele seu colega chato que manda mensagem toda hora de não sei o que. É foda, né? Tem que ter noção de que se tu encher o saco de alguém, por exemplo, de uma garota, se tu encher o saco de uma garota, não significa que ela vai querer. E se tu ignorar, tu também pode ser só um burrão pra ela. Quer ver um exemplo, cara? Esses dias eu tava sentado no ônibus, né? E entrou a guria mais gata do ônibus. Cara, é Rio Grande do Sul, tá? Então imagina uma loirinha, bem branquinha assim, olho claro, sabe? Maravilhosa, cara. E aí eu tava eu aqui sentado e ela sentou do meu lado. E normalmente assim, quando eu tô voltando pra casa, eu durmo pra caralho, eu apago do nada. E eu fiquei, não vou dormir aqui, não vou começar a babar do lado dessa gata pra caralho, né? Fiquei aqui, né, firmezinho, olhando pra frente, né? Sei lá, é óbvio que eu não olha pro lado. Vou fazer de conta que ela não tá aqui, tá? Vou ficar só continuando essa música. É óbvio que eu não ia falar com ela e nem ela comigo, mas eu vou manter a postura aqui, né? Deu 20 minutos e ela começou a dormir, cara. Ela dormiu, de boca aberta, assim, quase que caindo, assim, pros lados. Isso, eu não vou fazer isso na frente dela porque é uma mulher muito bonita. E ela claramente mostrou que eu sou só um borrão, tá ligado? Foda-se, eu vou dormir, você tem esse merda aqui do meu lado mesmo. É isso que eu tô falando, cara. Nem sempre a técnica de você ignorar é aquela que vai fazer todo mundo gostar de você ignora. Às vezes a pessoa que você ignora, às vezes a pessoa nem existe, né? É impressionante. Eu acho que a última vez que isso aconteceu, cara, de aparecer aquela menina gata, não sei o que, foi um negócio meio triste, cara, porque é o seguinte, vamos voltando a gente falando aqui do passado. Eu lembro que há 7 anos eu tomei um puta fora de uma mina, cara, e ela era muito gata, tá ligado? Há 7 anos, foi um fora bem triste, cara. Não vou entrar em detalhes do mérito. Não, peraí. Agora tu vai ter que entrar em detalhes, cara. Não vou entrar em detalhes. Não, tu vai render meu podcast, cara. Entre em detalhes. O público, meus 5 ouvintes estão urrando agora com fone de ouvido esperando tu entrar em detalhes. Primeiro, que ouvintes, cara, que ninguém vai chegar aqui. Talvez eles comecem a ouvir, mas chegar aqui com, sei lá, 50 minutos de programa,
tem 5%. Segundo o YouTube, tem 5% de pessoas que chegam nela. Bom, entrando em um pouquinho de detalhes, ela simplesmente me chamou de criança, assim. Tá, mas quantos anos você tinha? Eu tinha 14 pra 15. E ela? Ela tinha 16, eu acho. 16? E quando é que foi isso? Qual foi a situação? Cara, no ela colégio? simplesmente... Não, ela me deu um fora, mas só que eu não tava lá pra ouvir, tá ligado? Tá, mas não, explica como é que é a situação. Ela era do teu colégio? Não, ela era do meu colégio na época, entendeu? Ela tava um ano acima do teu? Ela tava... Não, pô, ela era do ensino médio, era, sei lá, do oitava série. Sonhamos altos aí, hein? Sonhamos alto pra caralho. Mas como é que ela era? Cara, ela era 10-10, velho. Era uma das pessoas mais bonitas da cidade, tá ligado? Pra quantos anos ela tinha? Ela tinha 16, né? Tá, não é crime, entra em detalhes. Calma, cara, tipo, aí o importante não é isso, cara. O importante claro é outro. Que é importante, cara. O Esse cara importante é com o pau duraço, agora tu não vai entrar em detalhes como é que era ela fisicamente. Ela era loira, pô. Loirinha, 10-10, parece do Rio Grande do Sul, pô. Então não é 10-10 Piauí, é 10-10 Rio Grande do Sul. Era, na época era. Mas o tempo não foi muito bem, assim, pra ela. Ela continuou bonita, mas diminuiu bastante. Ah, normal. Essas garotas que entram num auge muito rápido tendem a decair muito rápido também. É verdade. Ah, mas aí que tu pediu por um amigo teu falar com ela? Não, pô, simplesmente a minha turma tinha descoberto isso, né? Descoberto e foi o quê? falar descoberto que eu gostava da mina e foi falar pra ela. A tua turma inteira? A turma, eu não sei se era a turma toda, tá ligado? Era só um... Chegou 50 pessoas, quer ficar com Foi um negócio muito foda, velho. Aí mostra que tu tem poder, né, cara? Tu não foi uma pessoa lá falar, foi 50 pessoas chegaram até ela. Foi uma um dúzia lá. exército. Ai, velho, tipo, aí foi um negócio tanto traumático, tá ligado? Aí, porra, eu tava lá, eu fui assistir Coringa, né? Depois a gente pode entrar no mérito do filme, né? Eu fui assistir Coringa, tava só, né, no cinema, ainda, né? Eu fui assistir Coringa e até que, cara, é impressionante. Depois de 7 anos apareceu a mina lá. Não no cinema, eu tava no praça de alimentação, até que lá do outro lado eu vejo a mina. Tá? Trabalhando no McDonald's. Não, ela tava andando com o namorado dela. Merda. Não, uma coisa agridoce é que ela decaiu bastante. Isso engordou? É bom. Um pouco. Engordaste? O rosto dela tá um pouco estranho, cara. Aí que tá, velho. Na hora que bateu o olho e eu vi, tipo, comecei a ter, tipo, minha pressão caiu lá pra casa do caralho, velho. Eu achei que eu ia desmaiar na mesa da praça de alimentação. Eu olhei pro teto, assim, tipo, que porra é essa, cara? Eu acho que a visão ia ficar turva, eu acho. Cara, é impressionante o quanto eu dou importância pra essa merda, tá ligado? Mas foi no sentido de vergonha sobre o que aconteceu? Eu não sei. Essa é a grande verdade. Simplesmente apareceu a mina depois de 7 anos, aí tipo, aí eu dei um pane, tela azul, né? E cara, foi um negócio muito foda, velho, porque eu nem cheguei a falar com ela, tá ligado? Ou melhor, eu mandei uma mensagem pra ela, tipo, perguntando se era ela. Tipo, eu não sei porque eu tenho o número dela. Eu não sei, porque eu achei... Eu tenho esse número, tá ligado? Corta isso, tá ligado? Ixi. A comunidade incel vai curtir pra caralho esse podcast. Aí, não, vocês ouviram até aqui. E tipo, aí eu mandei mensagem, só que ela ignorou. Porra, lá vai o doente de novo. Pensei que tinha me livrado dessa porra aqui. O cara me manda de mensagem depois de 8 anos. Ela viu, eu tô comprando o filme do Coringa. Cara, esse cara vai me matar agora. Fodeu. Tô fudido. Aí, velho. Porra, foi foda isso, cara. Até que ficou nisso aí mesmo. E só que depois eu vi um story no Instagram que ela realmente tava lá. Falando do filme do Coringa, já se pode assistir? Não.
Nossa, eu tô esperando pra assistir em casa, cara. Eu me recuso a ver este filme no cinema e ter um monte de chimpa gritando, batendo palmo e conversando. Aí eu. Mas não vai ter. Ah, cara, eu não sei, eu sinto isso quebrando a atmosfera. Não vai ter porque o filme não tem o que você aplaudir, não tem nenhuma cena heróica. Cara, é chimpa, cara. Chimpa pode qualquer merda. Cara, que essa gíria é muito ruim, velho. Hã? Eu acho essa gíria muito ruim, velho. Chimpa? É que eu não consigo acostumar. Eu gosto da gíria apai, tá ligado? Os apais é legal. Aqui no meu trabalho eu coloquei, eu não chamo de chimpa no meu trabalho porque me foda, né? Eu sou racista. Aí eu chamo de tigrada. É tigrada. Cara, o filme eu sou suspeita porque eu adoro ir ao cinema, tá ligado? Até o filme que o pessoal fica gritando. Isso é pouco, tá ligado? Eu acho que a última vez que eu vi alguém gritando foi no ano passado. E cara, sei lá, velho. Por algum motivo isso é legal, tá ligado? Não sei, meio mais eu gosto mais de sessões tipo vazias. Pra mim tanto faz, tá ligado? Porque, velho, eu moro no Piauí, velho. Eu fui no cinema pela primeira vez em 2014. Foi na inauguração, o primeiro cinema de Piauí. Não, é porque já tinha há muitos anos. Tinha desde a época do Titanic. Só que eu não morava. Só que eu não morava na cidade que tinha, tá ligado? Aí eu fui pra aquela cidade que é a capital, aí eu fui lá assistir, tá ligado? Pelo Robert 3. Mas já existia há muitos anos. Na verdade, já teve cinema aqui na minha cidade. Nos anos 80, no início dos anos 90. E tipo, só que começou a falir o cinema e depois o cinema, que era filmes comuns, virou o cinema de filmes pornôs. Como assim? Porque não tava dando bilheteria com filmes normais, aí eles começaram a exibir filmes pornôs pra ver se atraía o pessoal. O cheiro, cara, cheiro de punheta, de porra. O meu amigo falou assim que o pai dele ia nesse cinema e o pai dele falava que eu via, ele sentia o cheiro da punheta. Mas é que tá. Isso é normal, porque é o seguinte: quando alguma mídia não tá não tá dando audiência, ela vai apelar pra putaria. Isso foi nos anos 90. Nos anos 90, na briga de audiência da TV. Teve uma TV que foi criada pra exibir filmes de putaria, pô. Só que acho que não foi pra frente. Um filme chamado Calígula, que é um filme pornô com uma historinha, basicamente, com um roteiro mais ou menos escrito. Conhecedor de filme pornô. Ele foi exibido em rede nacional, tipo, 7 horas da noite, velho. Cara, os anos 90 foi um negócio surreal, cara. Eu acho que a gente só vai ter noção das loucuras dos anos 90 depois, cara. A gente só tá tendo as loucuras agora. Porque muita gente reclama do politicamente correto, e realmente é exagero, que o politicamente correto corta as bolas das pessoas, da mídia, do humor, não sei o quê. Mas isso surgiu, cara, porque nos anos 90 não tinha filtro, tá ligado? Porque é o seguinte, teve a ditadura militar que cortava qualquer merda de putaria, tá ligado? Era uma censura praticamente pornográfica, entendeu? Coisas pornográficas não passavam na TV, entendeu? E nem nada apelativo. Aí o que aconteceu? Acabou a ditadura, acabou a censura e do nada nos programas infantis começou a ter aquela música I don't want a short dick man. Tipo, eu não quero um cara de pinto pequeno. E tipo, as criancinhas pulando, cantando, tá ligado? Cara, esse vídeo é surreal. Eu procurei Short Dick Man, acho que era no programa da Angélica. Aí foi, se dá pra falar, uma imensidão das baixarias dos anos 90. E não foi diferente aqui no lance do cinema, entendeu? Eram os filmes normais e depois começou a apelar para filmes de pornografia. Lembra o Pânico na TV? Foi isso, cara. O Pânico na TV, ele começou com uns conteúdos sensacionais, cara, no início do programa, até o auge lá em 2007, 2008, 2009, 2010. Aí depois de 2011, que em 2012 pra frente, quando ele foi pra Band, ele começou a se tornar mais apelativo, ter mais pornografia, e isso porque eles já estavam na decadência, entendeu? É um negócio bem natural, faz parte do ciclo assim, da mídia, assim, você começa, vai pro auge, decai e tenta apelar pra essas coisas, entendeu? Sim. É um negócio tanto natural.
Os anos 80 era muita apelação, cara. Acho que até os anos 80 dos Estados Unidos foi os anos 90 no Brasil. Era um negócio surreal, pô. No filme do Tarantino, o Era Uma Vez em Hollywood, conta um pouco dessa época. Não, ele conta no fim dos anos 60 até os anos 70. Aí depois daquele período já começa um cinema mais apelativo. Por exemplo, nos 80 teve o início dos filmes de ação brucutus, assim, do Stallone, filme de macho. O filme de macho. Esse foi isso aí, o auge e tal. E no Brasil que foi começando as paradas mais apelativas e tal. Tanto é que a própria cultura dos anos 80 ela é muito mais escandalosa. Assim. Você vê que foi o auge do heavy metal. O pop era um negócio assim que puxava muito teclado, sintetizador, assim, tal, Michael Jackson e tal. Era uma parada bem apelativa, né? Se a gente for parar pra pensar. E geralmente isso é meio que um reflexo um pouco do seu período de tempo e tudo mais. Eu até me perdi do que eu tava falando. Tu começou a ter falado do Coringa. Aí tu começou a falar de punheta. Começou a falar de putaria. A única coisa, um gancho que eu consigo puxar é que Coringa é dos anos 80, entendeu? O filme é interessante, cara, só que vai ser daqueles filmes que eu queria ter gostado mais, entendeu? Ele é a cara dos filmes do Oscar, velho. Eles são bem atuados, são bem fotografados, eles são bonitos e tal, só que eles são desinteressantes, entendeu? Eles não deixam de ser desinteressantes, porque é mais um estudo de personagem, de um louco e tal. Isso a gente já viu várias vezes e não deixa de ser mais. Eu não cheguei a ver o Coringa, eu tô com uma expectativa um pouco alta sobre o filme, que sei lá, tem pessoas reclamando, então isso me faz querer assistir. Eu gosto das coisas que geram um pouquinho de ódio, assim, eu fico pensando, deve ter alguma coisa verdadeira aí, porque deve ser legal. O ódio ele é mais engajador do que o amor, assim. Um negócio pra refletir. Tu prefere muito mais tu acaba se identificando, não se identificando, mas tu acaba, por vezes, um anti-herói, um vilão, acaba sendo mais interessante que um herói. Não é o meu Coringa preferido, assim, eu prefiro mais o Ledger e até o Jack Nicholson pra mim é mais legal. O piadista do Batman clássico dos anos 80, cara, que é muito engraçado, velho. O que tu achou de ruim nesse Coringa? Nada, cara. Assim, eu só achei a história dele um pouco desinteressante, velho. É um negócio assim, meio com conteúdo dentro dele, entendeu? A forma é toda bonita, entendeu? Ele é um quebra-cabeças, ele fica montando personagem, peça por peça e tal. Só que aquilo não me chama, não comprei, entendeu? Não comprei como eu queria. É um filme bom, é um filme muito bem atuado, o elenco é excelente, mas no campo mais subjetivo do filme eu não gostei tanto. Eu descrevi isso melhor na minha crítica, entendeu? Eu fiz no site, eu escrevi a crítica sem spoiler. Eu falo um pouco mais de como o filme mexeu comigo, entendeu? Que não foi tanto. Eu não gostei tanto quanto eu queria, entendeu? Então acha que em relação a porque começaram a criticar em relação a os incel e te pegar e vão entrar matando as pessoas, Isso é bobagem. Eu não assisti esse filme influenciador de psicopatas Tem filmes que influenciam isso mais. Esse argumento, cara, das obras que influenciam as pessoas a fazer isso é muito fraco, cara. É o mesmo argumento de que o Call of Duty estava fazendo as pessoas entrarem nas escolas e matarem as crianças. E o GTA faz isso. Cara, o FIFA ele é mais violento do que o Call of Duty. Você fica mais puto no FIFA do que o Call of Duty. E é um argumento fraco, e também isso é uma falácia lógica. É a falácia da ladeira escorregadia. Isso vai gerar isso automaticamente, entendeu? Eu já vi isso. É uma falácia, você diz. Eu escutei essa teoria, das falácias lógicas? Não, essa aí que eu vi na minha aula de filosofia bioética. Da ladeira escorregadia. Que era de um caso que o cara tinha matado a filha dele, ela tinha uma doença no qual ela sofria muito, e ele matou a filha dele pra ela não sofrer.
E aí eles acusaram ele, condenaram ele com a justificativa que se eles considerassem ele inocente, abriria espaço para outras pessoas matarem com a justificativa que o filho estava sofrendo. Isso é a falácia que eu acabei de falar, da ladeira escorregadica. Exatamente. É você colocar uma causa e consequência, você liga por motivo de foda-se, porque é a coisa mais conveniente. Também não deixa de ser um viés de confirmação. O viés de confirmação é você pegar todos os aspectos de uma realidade que confirma exatamente o que você está pensando, ignorando totalmente o contexto que é adverso ao que você pensa, entendeu? Essa parte aí, todos nós somos assim, todos nós achamos, quando tu escuta uma coisa, tu pode, eu não sei se, eu acho que provavelmente contigo deve ser também, tu acha que teus gostos, apesar da... digamos assim, tu gosta desse filme, tu gosta daquele podcast, tu gosta daquele livro, de alguma forma tu, por mais que não seja a mesma pessoa no podcast, no filme, no livro, tu acha que passa a mesma ideia, todos passam a mesma ideia que meio que confirmam o que tu pensa. Esse é o viés de confirmação, cara, e nós, as pessoas precisam evitar isso, porque a realidade não é exatamente o que a gente pensa, entendeu? Por exemplo, eu pego uma notícia, eu tiro exatamente as coisas que convêm ao meu pensamento, entendeu? E é isso, por exemplo, isso é a famosa a síndrome da bolha, sei lá, você cria uma bolha própria, você tira só exatamente o que você quer para agregar na bolha e fica nisso. Entendeu? Você não se expõe a argumentos contrários, a fatos contrários. Então E isso é um ponto conveniente, cara. Mas se não fizer isso, tu não vai estar acreditando em nada. Não, cara, não é assim, cara. Pra você compreender alguma coisa, você não é exatamente, você precisa puxar exatamente tudo o que você pensa, tá ligado? Um viés de confirmação, entendeu? Por exemplo, você tem que analisar as coisas como elas são, não somente assim, puxando exatamente as coisas. Por exemplo, vamos lá. O viés de confirmação, eu tô puxando aqui da Wikipédia, tá ligado? A Wikipédia, por incrível que pareça, é uma fonte confiável no quesito de falácia. O viés de confirmação é a tendência de se lembrar, interpretar ou pesquisar informações da maneira a confirmar suas crenças e hipóteses iniciais. É um tipo de viés cognitivo e erro de raciocínio indutivo. As pessoas que demonstram esse viés quando reúnem ou se lembram de informações de forma seletiva ou quando interpretam de forma tendenciosa. É o tal efeito mais forte questões de forte carga emocional e crenças profundamente arraigadas, entendeu? Ou seja, elas simplesmente focam exatamente nas suas crenças para confirmar, não puxando o resto da coisa, entendeu? Tá, mas olha só, eu falei que que a gente é bicho, tá? Que a gente é tudo animal e tudo é muito previsível. Durante o podcast tu falou coisa que eu falei, isso aí confirma que eu tô falando que todo mundo é bicho, que todo mundo é animal. Isso, de certa forma, eu estaria puxando as coisas pra convencer, pra confirmar o meu argumento, mas só que o meu argumento é que não tem argumento. E agora? Não, a sensação do previsíveis, cara, que a coisa que mais assim, mais no meu curso que mais assim, me influenciou em alguma coisa, com o lance das falácias, que então me confirma também um pouco da previsibilidade das pessoas. Por exemplo, em uma determinada discussão no Twitter, eu falei o seguinte para uma menina lacradora de Twitter, que as Shemales são as mulheres do futuro. E ela simplesmente me acusou de... Não, acho que não foi nem de fascista, não. Ela me chamou de machista. Ela me chamou de transfóbico, que foi um termo discriminatório. Sim, porque a mulher é uma merda. Tu acabou de comparar essas deusas com essas mulheres merda. Exatamente, ela tá certa, tu tá errado. Mas a questão é, mesmo se ela tivesse correta, então ela tinha uma oportunidade para dar um argumento perfeito, tá ligado? Mas durante a argumentação dela, ela me atacou pessoalmente, ela só me chamou de preconceituoso, e depois ela simplesmente apelou à emoção, tá ligado? O argumento simplesmente da emoção, o argumento da emoção. Você não sabe como as pessoas sentem. E também é o famoso apelo à misericórdia, que é quando você está me machucando com esses argumentos, digamos assim, e a inversão do ônus da prova. Que é a inversão do ônus da prova. Em vez de dizer assim, você é preconceituoso,
em vez de argumentar por que eu sou preconceituoso, ela disse para eu provar que eu não sou. Onde eu quero chegar? As pessoas, em vez de procurar argumentar de uma maneira racional, elas preferem apelar para atalhos intelectuais baratos. Ad hominem, que é o ataque pessoal, por exemplo. Se eu falo que, olha só, eu vou votar falando de tal por isso e isso aqui, a pessoa, vai tomar no cu, ou fascista. Na hora que a pessoa simplesmente ataca, não só xinga, mas simplesmente só aponta qualquer detalhe pessoal da pessoa que a configura. As pessoas preferem esses atalhos que logicamente não tem fundamento algum, em vez de dar um argumento bem fundamentado, entendeu? E isso volta naquele lance que as pessoas são totalmente previsíveis, que as pessoas elas não procuram as coisas corretas, elas preferem o caminho que tem um caminho correto. Eu não quero fazer uma dicotomia, entendeu? Mas tem um caminho o caminho mais lógico e o atalho mais fácil. As pessoas preferem o mais fácil do que o mais convincente, do correto. Pelo menos eu acho que é isso. Assim. Nós somos animais, né? A gente prefere o mais rápido do que o mais correto. Assim. Tem um podcast do Joe Rogan que ele convida o Jordan Peterson. Não sei se você conhece ele. Não de nome, mas... ele fala muito sobre essas questões, assim. Ele dá um exemplo de, por que as mulheres argumentam, né, que elas recebem salários menores que os homens. E ele falou, a primeira coisa que tu pode pensar, as mulheres recebem menos que os homens, por quê? Porque qual que é a diferença? Elas são mulheres. Aí ele comparou isso como desenhar não lembro, falou um helicóptero, eu acho, mas eu não sei se foi esse o exemplo, mas imagina assim, é como se fosse desenhar um rosto e pegar e fazer um pingo dos olhos e a boca. Entendeu? Tu não aprofundou isso, tu esqueceu, o nariz. Mas o nariz ele tem espaço, ele tem narinas, entendeu? O olho, tu não faltou tu dar detalhes, tu deu só aquele rabisco, tu só fez aquele rabisco, tu pegou uma questão ali, mulheres recebem menos que os homens, por quê? Porque são mulheres. Simples assim. Tu não aprofundou aquele teu pensamento, não foi atrás. É como se tu desenhasse alguma coisa, vou desenhar uma pessoa, tu botou aqueles palitinhos, tu não aprofundou, tu não botou os detalhes, sei lá, o corpo. As pessoas sempre preferem o mais fácil do que o mais correto, né? Acho que o correto é esse, né? O mais tangível, assim. A pessoa prefere o mais rápido. A gente sempre busca atalhos, né? Pra chegar onde a gente quer, né? Não... É algo natural, assim, eu acredito. É por isso que eu acho errado quando tu... Eu não gosto muito de me colocar em um grupo, sabe? Eu gosto... eu sou isso. Eu não gosto de me colocar... Cara, pra ter uma ideia, teve uma época que eu não comia carne. Aí, eu sou vegano, Vegano. Aí eu comecei a... beleza, eu não como carne. Eu tinha meus ideais porque eu não comia carne. Aí as pessoas, então tu é vegano. Aí eu não sei, eu só não como. Aí eu comecei a ver assim as pessoas veganas e eu comecei a ver os motivos dela. Eu não sou isso aqui. Só que as pessoas, quando viam eu não comendo carne, elas já me associavam aquelas pessoas. Aí eu comecei a comer carne de volta. Foda-se, vou comer carne então. Foda-se, eu não sou isso aí. Porque a minha ideia não era das pessoas de... Não tinha nada a ver, sabe? Porque normalmente as pessoas veganas têm como ideologia. Não é uma ideologia, cara. Eu só não tô comendo. É só uma comida e eu não tô comendo. Não tem ideologia aqui, tá ligado? Não tem nada. Eu tenho pensamento, sabe? Aí eu acho que quando tu quer fazer parte de um grupo, tu acha, eu acho que isso aqui é assim. Aí tu começa a ver, esse grupo pensa igual a eu. E tu querer ter essa identificação e pertencer ao grupo, tu começa a aceitar as coisas boas, mas também as coisas ruins. Começa eu concordo com isso aqui eu não concordo tanto, mas como eu faço parte desse grupo, eu vou aceitar também essas coisas que eu vejo que não tá tão certo assim. Tu acaba comprando ideias, é que nem tu pensar assim, as leis são ideias, não tem nada concreto ali, é só uma ideia que a gente pegou pra ser mais justo pra todo mundo, mas não existe, todo mundo comprou isso. Agora imagina, sei lá, eu sou uma feminista, aí eu compro a ideia do feminismo. Compro as coisas boas, eu não consigo pensar em uma coisa positiva do feminismo, tudo bem. Digamos que eu compro uma... sei lá, eu comprei alguma ideia aí que é positiva do feminismo, mas ao mesmo tempo eu tenho que abraçar todas as coisas negativas. Eu faço dessas ideias se tornarem leis.
Aí, tipo, sei lá, daqui a pouco, eu tenho um vagão apenas para mulheres. E Ou aonde que isso vai seja, parar? o resumo da obra, cara, a gente é muito previsível, velho, e é bem isso, cara. Tipo, o pessoal é muito. Acho que a nova moda das pessoas, assim, é a famosa rotulação, né? Acho que é isso onde tá chegar. É que tem que ver a consequência disso, sabe? Porque se você pensar assim, com certeza o Hitler ele nunca imaginou em botar um monte de judeu dentro de um forno. Mas chegou a isso, sabe? Com certeza ele começou, vamos só fazer um vagão aqui só pra eles. Sabe? Não, judeu é pra cá, nós somos pra cá, nós alemães somos pra cá, judeu é pra lá. Aí daqui a pouco botou os caras no forno, tá ligado? Eu fico pensando nisso. Tu compra as coisas boas, tu acaba comprando as coisas negativas, tu acaba afirmando como se uma lei. Não, todo homem é um potencial estuprador. Tá comprando isso como uma lei. Até onde tu vai com essa lei? Quer deixar algum recado final? Esqueça o que você acabou de ouvir, cara. É isso aí, galera. Valeu pela oportunidade aí, David. A gente se vê aí na. Não esqueçam, galera, se você estiver ouvindo isso, na verdade acho muito difícil, porque eu tenho um podcast, tá no Spotify, é o PDCast, o podcast Próxima Dimensão. Tem críticas com e sem spoilers do Coringa pra você, o pessoal que para de falar desse filme. Tem outros filmes lá também. Não esqueça de ouvir a gente. E é isso aí. Vou colocar uma censura quando tu falou o nome do podcast. O podcast. Coloca o pi, tá ligado?